Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Cláudia Zilves, iniciando aqui no mundo do audiovisual, sempre trazendo novidades pra vocês, coisas que eu estou aprendendo e uma coisa que eu aprendi há algum tempinho atrás e eu quero trazer aqui pra compartilhar com vocês, porque com conhecimento bom, conhecimento que é compartilhado, né, minha gente? Vamos ensinar, vamos divulgar aqui os nossos conhecimentos pra gente aprender juntos. Então, uma coisa muito legal, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já aproveita e me segue lá pra você ver os conteúdos que eu tô postando, que eu tô planejando postar. E uma coisa legal que eu aprendi a fazer, e é algo que muita gente do mundo das mídias sociais, do mundo do Instagram também anda fazendo, é o post carrossel. Mas, Cláudia, o que é post carrossel? Bom, é basicamente esse post aqui que eu vou te mostrar agora, que eu postei lá no meu Instagram. Ele é um post muito legal e interessante se você quer produzir conteúdo nas suas redes sociais, porque é um post que atrai o olhar das pessoas, ele faz as pessoas passarem mais tempo naquela sua postagem, e isso o Instagram reconhece como, né, algo interessante, algo que deve ser compartilhado, né? Quanto mais tempo as pessoas passam vendo o seu post, interagindo com ele, salvando, compartilhando, comentando, isso mostra para o Instagram que aquele post é um post interessante, que é uma coisa que as pessoas estão gostando de ver, e ele vai mandar aquilo ali para mais pessoas e mais pessoas. Então, o post carrossel nada mais é do que uma sequência de postagens, né, de fotos, de imagens, que você vai arrastando para o lado e elas se complementam. Você pode colocar imagens no meio, como eu coloquei nesse daqui, para a pessoa entender que ela precisa arrastar para o lado e para ficar uma coisa legal, porque quando você arrasta no Instagram, você consegue ver a imagem ali completa, né, unindo as duas fotos. E tem um jeito bem simples de fazer isso no Photoshop, e eu vou lá pro meu computador e mostrar pra vocês rapidinho, vai ser um tutorial bem rápido e bem simples de como fazer isso usando o Photoshop. Bom, vamos lá então, abrir aqui o meu Photoshop, tá? Eu vou criar aqui um novo documento, venho aqui no botão, e eu vou vir aqui nos valores de altura e largura, tá? Altura e largura no caso, em pixel mesmo. O valor padrão do Instagram para um post é 1080 por 1080, para ele ficar naquele formato quadradinho. E é importante saber isso porque quando você faz um post desse tamanho, desse formato, no feed, ele também vai ficar bonitinho do jeito que você fez ele. Se você faz um maior, por exemplo, de 1080 por 1350, que o Instagram também aceita, no momento que você vai olhar no seu feed, ele não vai estar certinho do jeito que você fez, ele vai estar um pouco cortado. Então, eu sempre faço os meus posts no tamanho de 1080 por 1080. Então, agora a gente vai planejar um post carrossel, beleza? Digamos que eu queira fazer um post carrossel de 5 fotos, tá? Que é o que geralmente eu faço. O primeiro é sempre a capa, o último eu gosto de botar aquela chamadinha para a pessoa curtir, compartilhar, salvar o post. E aí, os outros 3 eu coloco o conteúdo. Você pode fazer isso de duas formas. Você pode abrir essa calculadora e multiplicar esse valor aqui de largura por 5, já que você quer 5 posts. Ou você pode vir simplesmente aqui, que é muito mais fácil, digitar o valor de 1080, botar o asterisco, que significa multiplicação, e botar um 5 aqui. Você vê que ele ficou azulzinho, então ele permitiu. Automaticamente ele vai criar para mim um documento já no tamanho que eu quero, tá vendo? Ele multiplicou 1080 vezes 5, manteve a altura de 1080 que eu não mexi. Então aqui eu tenho o valor inteiro para 5 posts no formato carrossel. Só que, obviamente, a gente não vai salvar essa imagem completa grandona, porque não é o formato correto. A gente precisa dividir essa imagem aqui em 5, tá? Sempre lembrando que para a gente fazer o número de guias, tem que ser a mesma quantidade que a gente já calculou lá no início para o tamanho certinho. Então, se a gente quis um tamanho para ter 5 posts, a gente vai ter que dividir isso aqui em 5 imagens, tá? Não adianta você calcular o tamanho para 5 posts e querer depois dividir em 6 imagens, porque não vai ficar o tamanho correto. Então, beleza. Aqui eu tenho a imagem completa. E aqui é muito mais fácil de você visualizar a montagem. E agora, como é que a gente vai criar as guias?
A gente vai clicar aqui em View, tá? E você vai aqui em New Guide Layout, nesse botão aqui. Ele vai abrir essa caixinha aqui. E automaticamente ele já colocou as linhas aqui pra mim, tá vendo? Essas linhas azuis aqui. Isso aqui são só linhas, digamos, imaginárias, tá? Vamos dizer assim, ele não vai aparecer na sua imagem nem nada. É só uma linha de referência mesmo. Aqui, se você colocou, você quis fazer 6 posts, você fez um valor, um tamanho total para 6 posts, você pode alterar o número de guias aqui. Então, se eu coloco duas colunas, né? Então, aqui ele coloca colunas e o número de colunas. Aqui ele vai dividir em 2, ele pode dividir em 3, enfim, ele pode dividir do tamanho que você quiser. Se eu divido por 5, ele já vai ficar no tamanho certinho de 1080 por 1080, que é o tamanho que eu quero, porque ele divide tudo igualmente. Eu coloco aqui 5, então, venho aqui em OK e pronto. Já tenho aqui as minhas guias e agora eu já posso começar a dar um zoom aqui e criar a minha imagem do jeito que eu quiser. Então, eu posso escrever e, enfim, fazer a minha arte aqui do jeito que eu bem entender, colocar... O legal do carrossel é você colocar alguma imagem, algum desenho, metade num lado e metade no outro. Eu vou abrir aqui o modelo que eu criei para o meu post, para vocês verem como ele já está prontinho. Aqui, ó, esse é o meu post, como ele ficou, tá vendo? Vou dar um zoom aqui pra gente ver. Então, dentro de cada linha dessa é um post. Então, aqui eu tenho um, e aí eu gosto de fazer isso que eu acabei de falar, de deixar uma imagem metade num lado, metade num outro lado. Justamente para a pessoa entender que ela precisa arrastar para o lado, para ver o restante do conteúdo. E aqui você vai escrevendo, vai criando seu conteúdo, coloca imagem, coloca texto, do jeito que você bem entender. Agora aqui é só a sua liberdade criativa mesmo. Tá, Cláudia, mas como é que eu vou fazer agora para salvar? Porque não dá pra gente salvar tudo isso aqui junto, certo? Bom, para salvar, como que eu faço, tá? Aqui, nesse lado aqui, a gente consegue ver todas as camadas que estão habilitadas para criar tudo isso aqui, toda essa arte. Mas a gente precisa unir tudo isso aqui para a gente conseguir copiar essa imagem como uma coisa só e colar num outro documento. Então, eu vou apertar Ctrl Shift E. Aí você vê aqui que ele juntou tudo. Ele deixou essas camadas aqui de fora, mas é porque são camadas que estão invisíveis. Então, ele não une elas, mas também não as utiliza. Então, não tem problema. O que realmente importa é o que está nessa camadinha aqui, Cam 2, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui nessa ferramenta de seleção aqui, no retangular, ou na tecla M do seu teclado, e vou selecionar essa primeira imagem aqui, respeitando essa linha aqui, tá? Não posso ultrapassar essa linha guia, porque senão não faz sentido. Vou botar bem aqui em cima e vou dar um Ctrl C. Dei um Ctrl C, agora eu vou apertar um Ctrl N para eu criar um novo documento. Aqui, automaticamente, ele já botou o tamanho certo para mim, de 1080 por 1080. E eu não vou alterar isso aqui. Eu vou apertar aqui em criar. E ele vai me dar um documento em branco. Eu vou vir aqui e vou Ctrl V. Eu vou colar. E agora sim, eu consigo vir aqui e salvar a minha imagem, tá? E aí, você pode apagar, depois que você salvou, né? Obviamente, você vem aqui e apaga. Volta na sua imagem do carrossel. Vem aqui com sua ferramenta de seleção na segunda imagem, faz o mesmo processo, Ctrl C, Ctrl V. Vai lá e salva como 2. Vem aqui, deleta, vai no 3, na sua terceira parte, dentro das linhas guias, dá um Ctrl C, dá um Ctrl V. E aí você vai fazendo tudo isso sempre até completar a quantidade de posts totais. E aí depois você passa para o seu celular e pronto. E aí você posta ele nas suas redes sociais e você vai ter um belo carrossel, como vocês viram aí, como ficou o meu. Muito legal, né? Viu? É bem tranquilo de fazer, bem fácil, é bem intuitivo e eu espero que você tenha gostado dessa dica, desse tutorial super rapidinho. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar para dar essa força aqui pra gente crescer cada vez mais.
Eu te vejo então no próximo vídeo. Um beijo e tchau!